Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou Davi Costa, eu sou um cristão pentecostal da Assembleia de Deus daqui de Belém do Pará e tenho uma mensagem do Deus de Israel revelada a mim, certo? Para que eu venha repassar para a verdadeira Igreja de Cristo, certo? Situações que estão concluindo, a sua palavra, que é a palavra de Deus, amém? Certo, então tem situações voltadas para os livros de profecias dos finais dos tempos, que foram parte alteradas, na época da Santa Inquisição, mas Deus também alterou o futuro. Amém, irmão? Certo, ele revelou para mim que alterou o futuro do homem. Vocês estão entendendo? Tem situações que a gente só segue a palavra. Legal, tem que estar, tudo que está escrito lá está selado. Legal. Mas se você for prestar atenção, tem situações que você fica sem resposta em relação à palavra de Deus, Existia a Bíblia de Lutero, certo? E a Bíblia de Lutero, ela foi destruída. Vocês estão entendendo? Só existe 2 exemplares, tá entendendo? Ah, mas quando foi destruída? Foi na época da Santa Inquisição, entendeu? Ela foi destruída. Gente. Na época da Santa Inquisição, ela foi alterada e o restante das outras versões, elas foram destruídas, entendeu? Ai daquele que fosse pego lendo a Bíblia de Lutero, tá entendendo? Que foi inspirada pelo Espírito Santo. Está entendendo? E também por Jesus Cristo e pelo Deus de Israel. Vocês estão entendendo? Então tá. Então as 2 versões, uma está lá em Israel, é o 8º livro debaixo de 7 livros. Uma vez eu estava dormindo e Deus me deu uma visão. E eu vi que livros são? Eu vi uma pilha de livros. Então eu disse, Senhor, que livros são esses? Aí ele falou para mim, esses livros são, eles estão em cima da verdadeira Bíblia, que é a Bíblia de Lutero. Ah, tá, entendi. Tudo bem. Deus abençoou a outra que foi alterada e cobra, certo, dos que usarem ela de forma errada, entendeu? Tudo que está nessa Bíblia alterada realmente acontece se a pessoa for provar cada versículo, não é verdade? Porém, existe versículo realmente que não condiz com a realidade, entendeu? Não é verdade. Eles incluíram para que fosse o quê? Ajudar a maçonaria na época que estava sendo criada a primeira seita, tá entendendo? No caso, a maçonaria, ela gosta muito de criar seitas. Então, criaram vários tipos de versículos, certo? Usando o poder das trevas, entendeu? Tirando o batismo com o Espírito Santo, tirando a pessoa do Espírito Santo, certo? Como é o Espírito Santo, como é que ele age, Para que eu tenho que me batizar com o Espírito Santo? Foi retirado da Bíblia, foi deturpado, entendeu? Existe uma obrigatoriedade no batismo? Existe, claro que sim. Tem que seguir na linha. Jesus Cristo, toda vez que ele curava uma pessoa, a pessoa tinha que aceitar o batismo com o Espírito Santo para completar a conversão a ele. Entendeu? Todos tinham que se batizar com o Espírito Santo. Todos. Então tá. Então, existem situações, na Bíblia, que fala sobre o Espírito da Verdade, entendeu? Esse Espírito da Verdade, ele está indicando, neste versículo que Jesus Cristo falou, que ele falou, de uma forma assim, que existe o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará com vós para sempre. Tá entendendo? Tá. Então, o que acontece? O mundo não pode receber o Espírito Santo.
Ele falou mesmo assim. Aliás, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo, ele é conhecido atualmente como o Espírito da Verdade. Tudo bem, legal, o Espírito Santo só fala a verdade. Claro que sim. Entendeu? Mas o Espírito da Verdade que ele está falando, Jesus Cristo, naquele momento, eles tiraram a pessoa. Eles alteraram esse versículo do Espírito da Verdade. Tá entendendo? Adivinha quem é o Espírito da Verdade? É o Arcanjo Miguel. Ele é o Espírito da Verdade. Mas como assim? Me explica que ele é o Espírito da Verdade. Só um momento. Tá legal. Quando Jesus Cristo falou que o mundo não pode receber, é porque desde a época, há muito tempo, certo? Desde o início, né, da sociedade humana, depois da guerra celestial que houve, né, lá no céu, né, mas não foi uma guerra qualquer, não foi entre anjos, anjo com anjo, não foi entre anjos, entendeu? Mas foram netos de Adão que cometeram um erro, fingindo ser anjo, lá na terra, tá entendendo? E foi chamado para o alto, para Deus chamar a atenção dele e convencer ele a não cometer um erro na frente dos deuses, tá entendendo? E na frente de Adão e Eva e na frente dos reis que vivem nos outros 3 planetas, Urano, Saturno e Júpiter. Eles foram chamados para presenciar. Tá entendendo? Naquela época existia uma base de 500 seres humanos, entre homens, mulheres e crianças. Vocês estão entendendo? Tá legal. Ele cometeu um erro na frente deles, que foi matar ele, né, os 2 netos de Adão, mataram 2, que Deus fez uma cópia deles para ver qual era a atitude deles, que já tinham cometido lá na terra, que era morto, entendeu? Esses 2. Ele fez a cópia deles e eles correram para cima deles de novo e mataram eles, entendeu? Então o Espírito Santo, na época, que o nome dele era Santu, e Jesus Cristo na época estava com 15 anos, o nome de Jesus Cristo era Hare, entendeu? Então, os anjos, naquela época só existia 5 anjos, certo? Jesus Cristo ele era o mais novo, ele estava com 15 anos. Então, o Espírito Santo correu e segurou um dos netos de Adão para não matar, sair golpeando os outros com o teçado, né? Parecia um teçado, uma espada, mas era para tirar frutas da árvore, entendeu? Na terra. E chamou a atenção dele segurando os braços dele. Entendeu? O outro segurou também, Palatã, que é o primeiro anjo, segurou o outro também para não fazer aquilo. E eles tomaram um susto, deram um grito porque nunca tinham visto aquilo. Tá entendendo? E eles viram que foi uma coisa muito feia. Então tá. Então, voltando ao Espírito da Verdade. Então, houve situações em que a maçonaria, ela criou no mundo, certo? Uma grande mentira usando o poder das trevas, que é um poder desorientado ao redor do globo. Entendeu? Tá. Esse poder Deus deixou desorientado, senão os netos de Adão, os primeiros bruxos, iam matar todo mundo. Eles disseram que iam matar todo mundo. Tá entendendo? Eles estavam revoltados porque Deus não deixava eles utilizarem o poder de forma normal. Entendeu? Então Deus, logo no início, segurou a mente deles para eles não morrerem. Entendeu? Porque eles iam servir de exemplo no futuro. Tá entendendo? Ainda não podia matar eles no momento. Entendeu? Porque tudo era novidade naquele momento para Deus, né? Em relação à maldade. Tá entendendo? Nunca tinham visto agressão. Entendeu? Nunca tinha visto um ser chegar ao ponto de cortar a cabeça do outro, golpeando com um teçado. Tá entendendo? Tudo bem. Então o tempo foi passando e eles prometeram matar todas as crianças, mulheres, homens, todo mundo do globo, usando o poder. Então Deus deixou desorientado. Para essa atitude deles, Deus chamou de trevas, aquilo que é feio de se fazer.
entendeu? Deus chamou de trevas. Para o homem é outro conceito no dicionário, entendeu? Eu só estou falando aquilo que ele me falou, tá bom? O que Deus de Israel me falou, tá bom, gente? Tá legal. Então tá, então eles criaram, usando o poder desorientado, uma grande global mentira, igual uma Matrix. Vocês estão entendendo? Vocês já viram aquele filme Matrix, em que as pessoas são aprisionadas, né, em casulos, né, acopladas a uma máquina, certo? E essa máquina é ligada a um software global, não é verdade? E eles pensam que estão ligados em um mundo virtual, em um mundo um mundo realista realmente, né? Natural mesmo, realista. Não, eles estão participando de uma realidade aumentada, entendeu? De uma inteligência artificial. Aqui no Brasil a gente chama de IA, né? Inteligência artificial, entendeu? Então tá. Então eles manipulavam essas pessoas, certo? E elas ficavam acopladas, né? Desde crianças, entendeu? Desde crianças acopladas. É muito feio o filme, muito feio. Tudo bem. Mas aquilo estava mostrando um protesto contra a maçonaria e ela não gostou desse filme, que estava entregando o que é a maçonaria. Como é que está o povo? Entendeu? Então tá. Então a pessoa diz, mas por que Deus não sai destruindo logo esses inimigos? Destrói logo todos, destrói logo Satanás, destrói logo todo mundo, esses inimigos que tiram a paz do globo. Ele não pode fazer isso, porque eles pretendiam, num simples tocar, matar todos o poder mataria rapidinho todos, entendeu? Porém, Deus, ele foi muito estrategista, certo? Mas quem vai contar isto é o Arcanjo Miguel depois para a população, quando ele aparecer, entendeu? Tá legal. Então tá, então eles criaram uma mentira global, entendeu? Um tipo de Matrix, onde o que prevalece é sempre a mentira, nunca a verdade. Eles misturam toda a verdade com outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que é realidade. Tá entendendo? Mas Jesus Cristo, quando ele falou o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, é porque o mundo está mergulhado em muita informação mentirosa. Vamos supor que 90% é mentira e 10% é verdade. Tá entendendo? Sendo que esses 10% a maçonaria começa a querer atrapalhar para que não saibam da verdade. Vocês estão entendendo? Existem pessoas que não podem nem ser curadas de câncer em nome de Jesus Cristo. Não pode, pelo sangue do Cordeiro, não pode. Porque se ela aparecer curada, eles ignoram e passam por cima da vontade da pessoa, certo? E tentam matá-la assim. Existe essa ordem da maçonaria matar pessoas em oculto, aquela pessoa que foi curada. Vocês estão entendendo? É uma situação complicada, né? Mas existe isso. Então existe o Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Arcanjo Miguel. Só que na época da Santa Inquisição eles alteraram esse versículo, tirando o Arcanjo Miguel. Vocês estão entendendo? Quem me revelou isso foi o Deus de Israel, tá bom, amigo? Eu não estou inventando não estou inventando uma mentira para sair ganhando alguma coisa, para mostrar que eu sou o primeiro. Não, tá bom? Se você quer ser o primeiro em tudo, cuidado, tá bom? Cuidado, não faça isso. Se você vê que o outro ali teve uma ideia, deixa a ideia com ele, tá bom? Não vá dar uma de doido e querer pegar a ideia dele e ser o primeiro, tá bom? Que eu já vi irmãos dentro da igreja pregando a pregação do outro irmão. Pregando o irmão, teve uma maneira assim legal para pregar o evangelho, e quando ele chegou, ele queria ser exaltado. Entendeu? Não é bom isso, não é bom. Só quem pode se exaltar é Deus e os deuses.
Jesus Cristo, o Espírito Santo, os outros deuses. Sim, por quê? Porque quando eles falam a verdade. Entendeu? Eu posso me exaltar de alguma coisa? Bom, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser verdadeiro. Claro que sim, eu posso me exaltar, mas eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso dizer, eu sou o criador do mundo. Não, tu tá mentindo, cara. Tu tá ficando doido? Tá entendendo? Tu tá mentindo. Tu tem que provar isso, se tu é o criador do mundo. Não é verdade? Tá legal. Então, voltando ao Arcanjo Miguel, né? Ele é o espírito da verdade, né? A mídia, ela está mergulhada em muita informação mentirosa, entendeu? A maçonaria, com a mentira dela, ela manipula tanto as notícias, certo? Não é para falar a verdade do que está acontecendo, certo? Se você for perceber lá na guerra entre Irã e Israel, os Estados Unidos se meteu, certo? Só que ele mandou aviões com bombas atômicas. Aqueles aviões é só para lançar bomba atômica. Tá entendendo? Aqueles aviões é só para lançar bomba atômica. Ele foi lá. Só que não deu certo. Entendeu? Naquele dia, que foi anteontem, ia começar um versículo, né? Que está escrito lá em Apocalipse 8, saraiva de fogo e sangue. Tá entendendo? É que esse país ia perder muito, ia ser humilhado pelo Deus de Israel. Tá entendendo? Então o Deus de Israel derrubou 2 aviões e deixou o Irã derrubar um avião. Tá entendendo? Ainda não é hora dele se manifestar. Calma que já vai chegar a hora. Quando aparecer o Arcanjo Miguel, aí o Arcanjo Miguel vai confirmar isso que eu estou falando para você. Tá bom? Legal, né? Tá legal. Então tá. Então começou muita... Aliás, voltando ao assunto da mentira, né? E graças a Deus essa bomba atômica não explodiu, né? Graças a Deus, Deus impediu e ajudou o Irã, porque se ele acerta o Irã, uma bomba atômica, vai atingir quem? Israel. Eram 3 bombas atômicas que ele ia jogar em cima do Irã. Entendeu? É o bastante para chegar em Israel. Entendeu? Qualquer bomba atômica jogada no Irã atinge Israel, que está colada nele. Tá entendendo? Tu destrói Israel junto, Donald Trump. Mas eu sei que tu tem uma demência, cara. Tu é doido, cara. Tu é doido. Entendeu? Mas eu te conheço muito bem. Desde 78. Eu conheço Donald Trump. Tá legal. É, ele não é boa peça. Tá legal. Tem muita gente refém nos Estados Unidos. Tem muita gente do bem. Tem gente que não é racista, que vão ser arrebatados. Entendeu? Porém, tem pessoas lá que são o quê? Satanistas, que não gostam de ninguém. Não gostam de racista e não gostam de gente que não é racista. Entendeu? Então, aliás, não gostam de gente eu falei, misturei. Eles não gostam de pessoas que não são racistas. E não gostam de brancos que não são racistas, entendeu? Certo? E não gostam de pessoas que não gostam de guerras, não gostam de ser dominadores, tá entendendo? Então eles não gostam, as autoridades não gostam de pessoas assim, tá entendendo? Perdão, tá? Que realmente existe o poder das trevas que atrapalha a mente da pessoa e ela se confunde naquilo que ela fala, tá bom? E acontece isso realmente. Então tá. Então existe na mídia, né, na reportagem, muitas vezes ele não sabe o que aconteceu realmente. Tá entendendo? Só um momento, tá? Deixa eu pegar só uma água aqui rapidinho.
Perdão, tá? Beba água. Fazendo comercial. Beba água. Tá bom. Molhar a garganta, né? Então tá. Então, a mídia, né, ela é atrapalhada, certo? Nas rádios. Muitas vezes o radialista, quando ele fala muita verdade, matam ele. Na verdade, o radialista tem que ter muito cuidado em ser justo. Na verdade? E ele tem que ter um coração voltado para Cristo, né? Quando for falar uma denúncia, entendeu? E ser batizado com o Espírito Santo. Aí tu pode fazer a denúncia. Eles não vão te matar. Pode ter certeza disso, tá bom? Mas tenha cuidado. Então tá. Então existe a mentira nas notícias, apareceu mentira nos filmes, desde a época, muito tempo eles fizeram mentiras. Vamos supor, filmes bíblicos, todos têm barba grande. Judeu não anda com a barba grande, só anda aqui de rabinos, que são meio doidos, que são doidos mesmo, entendeu? Que são amaldiçoados por Deus, tá entendendo? Todo aquele rabino, e tu pensa que ele ama Abraão? Não, aquilo é só uma fachada, entendeu? Tá legal. Então o que acontece? Existem pessoas, né, que batalhavam através da maçonaria para alterar todo tipo de verdade, entendeu? Nos filmes, nos desenhos, entendeu? Alteraram, certo? Na internet, querem controlar de todas as formas a internet e não conseguem, entendeu? Porque são vários servidores, né? E o poder das trevas, às vezes ele estranha muito a internet, entendeu? Porque ele foi criada, né, de uma forma que os deuses, né, de Jesus Cristo, o Espírito Santo e os outros deuses ajudam aqueles que obedecem a Deus na internet para poder se expressar, senão eles não deixariam não. De jeito nenhum, quero papo furado, não quero nada que tu fale sobre a verdade sobre o Espírito Santo. Principalmente o batismo. Não, o batismo eu quero que tu fale de uma forma superficial para dizer como é o batismo, entendeu? Então, quando as pessoas já estão vendo que como é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, eles começam a misturar. Misturar o batismo das águas com o batismo com o Espírito Santo. Misturar os dois. Aí fica aquele angu de caroço. Aí começa a atrapalhar a palavra de Deus. Para começar a ter o quê? Um declínio daquilo que a pessoa procura. Tá entendendo? Sendo que o certo é batismo com o Espírito Santo primeiro, para depois das águas. Tá entendendo? Porque senão, se tu for só das águas, ele consegue, o bruxo consegue te pegar. Ou o demônio. Tá entendendo? Porque tu vai pecar. Com certeza tu vai pecar. Entendeu? A virtude do Espírito Santo é que faz um escudo para que tua mente desapareça na visão das trevas. Tu tá entendendo? Do bruxo que usa as trevas. Tá entendendo? Então tá. Eles não conseguem encontrar a tua mente. Mas como assim? Já virou aquela situação em que tem uma pessoa que chega, eu sei a tua vida, eu sei que tu fizeste isso na tua casa, dentro da igreja, vocês já viram isso? Né? Eu sei que tu fizeste, aí ele mente dizendo que o Espírito Santo revelou para ele, não, ele diz que Deus revelou para ele, ele não fala que é o Espírito Santo, senão lá fora ele pega um tapa de um anjo, de mais de 3 metros de altura. Não tem polícia para anjo não, cara. Não tem polícia para anjo. Não tem exército para anjo não, cara. Tá entendendo? Se ele falar do Espírito, que foi o Espírito Santo. Entendeu? Muitas vezes dentro da igreja, esse
esse bruxo, ele mexe com as pessoas que eles dizem que ela é batizada com o Espírito Santo, e ela não é batizada. Ela está procurando o Espírito Santo, tá? Só que ele soube. Quando ele soube, já que ela tem um cérebro, ela pede para o poder das trevas ao redor do globo atacar aquela pessoa. E ela gira, 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 sem parar. Entendeu? Aqui tem um bruxo olhando para ela naquele momento, se divertindo. Tá entendendo? Quando a pessoa gira, parece um helicóptero. Entendeu? É porque ele está atrapalhando aquela pessoa. Ela está em jejum, tá? Ela está em jejum, né? Só que ela, em vez de fazer escondido, não fez. Tá entendendo? É bom fazer em casa o jejum. Se você se lembra daqueles retiros que tinha antigamente, que as pessoas buscavam o Espírito Santo, não é mais possível, porque os bruxos eles começaram a se especializar mais, entendendo que o poder das trevas poderia fazer uma outra ação com outro comando. Entendeu? Então são vários tipos de comandos, palavras, que eles usam a mentira para poder pensar que aquela pessoa é um inimigo. Tá entendendo? Ou um amigo. Ele fala assim, olha que essa pessoa que está ali, né, ela está precisando dançar, faz ela girar, entendeu? Ele é meu amigo para ele ser feliz. E o poder vai lá e faz a pessoa girar, 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 girar. Tá entendendo agora? Ele fala bem baixinho, orando. Tá entendendo? E ele fala qual é a pessoa. Entendeu agora, Deus e amor? Tem pessoas que são cara de pau, que finge falar em línguas, finge estar batizada com o Espírito Santo. Mas muitos já apanharam de anjos. E continua. Tem outros que não, que param. Mas tem outros que continuam. Se ela continuar, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Tu não tem mais salvação. Daí por diante, tu vai ser o quê? Um kamikaze, que eles dizem, né? Um kamikaze, que nem existia o kamikaze. Mas daí por diante, tu vai ser o quê? Um homem-bomba da maçonaria. Tu tá pronto para escangalhar qualquer coisa para a maçonaria. Ou estragar uma família. Entendeu? É assim que ele faz. Então tá. Então o Espírito da Verdade, aliás não, a mentira na mídia foi para vários setores, né? Principalmente do conhecimento, certo? Existem situações que Deus me revelou em relação à matemática, né? Que não condiz com a realidade, né? Não era para utilizar cálculos dessa forma. Deus criou a matemática, mas não era para utilizar cálculos de forma tão exagerada, que traz problema para a própria mente. Tá entendendo? Tem situações que não era para fazer isso. A matemática, ela tem um limite? Tem, ela tem um limite. A física, ela tem um limite? Sim, ela tem um limite. Todo conhecimento tem um limite? Sim, todo conhecimento tem um limite. Entendeu? Mas os homens, eles ficaram loucos, certo? E procuram todo o tempo estar fazendo o quê? Tá atualizando aquele conhecimento, e ele vai ficando louco, certo? Tem homens que pegam, eles pensam que eles são tão sábios, que ninguém pode, não escuta ninguém, não acredita que existe Deus, que ele só falta dizer que ele que criou esse conhecimento. Tá entendendo? Tem homens que são muito snobs, humilhadores de pessoas. Por quê? Porque ele chegou a um nível máximo do conhecimento, ele é doutor na área, mas ele começa a ser snob, não humilde, entendeu? E começa a exagerar. Se você for ver, vamos supor, a tecnologia atualmente, o homem, ele exagerou em várias situações e não percebe o perigo. Tá entendendo? Vamos supor o drone. O drone, ele é um equipamento muito perigoso. E eles querem fazer o drone no futuro ser o futuro, praticamente, o futuro correio. Na verdade, levando as encomendas pelo céu para certa pessoa em um certo ponto. Só que é muito perigoso, porque o drone, ele pode cair. Entendeu? Um hacker, fazendo maldade,
ele pode interromper o voo dele lá adiante e fazer ele cair na cabeça de alguém. Tá entendendo? É muito perigoso isso. Esse é o projeto do Homem do Futuro. É muita loucura. Querem fazer equipamentos, né, de voo, carros do futuro, igual drones, e é muito perigoso, porque se parar uma hélice, ele cai. Tá entendendo? Não tem nada, não existe um paraquedas que ele utilize para ao menos amortecer a queda. Entendeu? Airbags que se abram embaixo do equipamento. Eles não pensam dessa forma. Entendeu? Existem falhas. Não é verdade? Aí vamos olhar para o celular. O celular realmente foi uma boa coisa que apareceu. Legal, legal, né? Só que fizeram tantos equipamentos que virou uma montanha de entulho. Entendeu? Muito entulho no mundo que o homem não está conseguindo ter o que? Saída para este entulho. Ah, vamos moer tudo isso aí. Se tu moeres, vai virar uma matéria que tu não podes queimar tudo. Tu não tem como ela se degradar. Entendeu? Mesmo que seja biodegradável, vai aparecer no solo. Entendeu? É ferro, é metal, é plástico, é vidro, tudo misturado. Entendeu? Então tá. Então uma vez eu vi uma lei que saiu, uma lei não, que estava sendo proibido, já existe há muito tempo, né? No caso de jogar entulhos na rua, né? Nas ruas, nos cantos do bem, tá legal. E estava aguardando um caminhão que ia aparecer, vai aparecer e tal, e as pessoas podem jogar nesse caminhão que ele vai dar saída para esse entulho. Tudo bem, né? São duas situações ruins, porque o caminhão quase não aparece, né? Ele não dá conta, entendeu? Não dá conta do recado, que é muito entulho, muito entulho. Segundo, né? Se ele leva para um local de aterro sanitário, o entulho, é muito entulho que a população bem mais lá adiante começa a reclamar do cheiro e da agonia da poluição. Tá entendendo? E é uma montanha muito grande para ser desfeita. Tá entendendo? Então eu estou mostrando para vocês o quanto o homem, com o conhecimento dele, ele diz que tem a solução, mas não consegue chegar na solução porque é muito snob muitas vezes. Entendeu? Tem solução para o entulho? Tem, mas é Deus que vai resolver. Não é vocês não. Entendeu? Não é um homem que vai resolver. Mas duvido que eles ouvem a mim. Ele disse, esse contador é muito religioso, né? Eu sou religioso sim. E eu sei até onde é que está o erro dos teus projetos científicos. Entendeu? Que são muito brutos. Tem projetos muito brutos. Eu já vi situações aí que apareceram que existe uma injeção que taca aqui no fígado, né, lá sei onde aqui, e a pessoa fica magra rapidinho. Eu digo, não, rapaz, ele tá te matando, cara. Ele tá te matando com um composto químico muito agressivo para o corpo. Aquilo existe sequelas, mas ele não tá nem vendo. Eu quero é vender. Não, tu não pensa na sociedade humana, tu não é humano, não. Calma lá, que eu sei que tem médico que é muito frio, mas tem médico que é muito humano também, entendeu? Tá, então tá, vamos voltar para mentiras, né, no mundo, entendeu? Que o mundo jaz no maligno, toda mentira vem de quem? Dos bruxos Satanás, entendeu? Só um momento. Tá. Por que eu falo bruxo e Satanás? O Deus de Israel revelou para mim, eu vou falar bem rapidinho, que o Deus Satanás, quem criou foi ele. Tá entendendo?
para enganar os bruxos netos de Adão, que alteraram a Bíblia de Lutero. Vocês estão entendendo? Criadores da maçonaria, lá no Egito. Estão entendendo? Então ele criou o Deus Satanás para enganar eles. Então por isso que tudo que eles fazem é em nome do Deus Satanás. Entendeu? Eles falam mesmo assim, em nome do Deus Satanás, eu quero que cure fulano de tal de câncer. Tá entendendo? Eles fazem isso. Tá entendendo? Ou o bruxo está com câncer, ele pede para, em nome do Deus Satanás, que ele seja curado. Que ele seja curado de câncer. Ele é curado. Não é bom, não é bom. Existe uma maldição para quem usar isso. Já foram alertados por anjos. Não respeita anjo, tá nem aí, né? Tá legal. Então, voltando para a mentira no mundo, né? Existem situações que eu falei para você no conhecimento humano, né? Que eles não deixam, eles abafam tudo e vira tudo uma mentira. Você não consegue perceber essa mentira, entendeu? Uns ficam fazendo comercial da soja, olha a soja gostosa, faz bem para a saúde, tem ômega 2, 3, 4, 5, 6, não é verdade? Só que tem médicos que descobriram, se você digitar na internet, tem médicos que descobriram que a soja causa câncer de mama, câncer de próstata, câncer de vários tipos de câncer no corpo. O óleo de soja, o óleo do girassol, entendeu? Causam câncer, entendeu? O óleo do dendê, do bococo-babaçu, causa câncer. Não sou eu que estou inventando, tá na internet. Se você digitar lá os malefícios da soja, você vai encontrar. Mas como é que a população deixou passar isso, gente? Entendeu? Bom, eu me lembro que apareceu no Fantástico, que apareceu falando sobre os transgênicos e médicos avisando para não usarem os transgênicos, cuidado com o alimento transgênico. Eu me lembro que na época o azeite era feito da azeitona. Esse é o verdadeiro óleo, entendeu? Azeite de cozinha. Então os bruxos foram muito estrategistas, esses bruxos da maçonaria, os bruxos cientistas, entendeu? Ele tem uma maldição, ele é suicida e gosta de matar muita gente de forma bem calada e escondida, tá entendendo? Ele sabia o que estava fazendo. Quem me falou foi o Deus de Israel, tá, gente? Então tá. Então, eles pegaram, na época, foi em 1978, pegaram, né, junto com um americano, que vocês conhecem, ele ainda está vivo, certo? Ele tem propriedades, né, ele está como laranja, também propriedades aqui no Brasil, de o quê? Terrenos com soja, entendeu? Plantações de soja. E um professor de agricultura, aliás, da área de agricultura, um profissional, denunciou na internet. E eu vi o artigo dele e guardei para ajudá-lo. E coloquei no meu blog. Aí meu blog foi atacado, entendeu? Porque Deus me revelou várias situações na Bíblia, que ela foi alterada, e mostrou também o perigo na alimentação. Então eles trocaram a plantação de feijão, certo? Pela plantação de soja. O feijão aumentou 3 vezes, 4 vezes o valor e deram valor a uma coisa que traz câncer, que é a soja. Tá entendendo? Que é onde tiver transgênico, tem soja. Tá entendendo? Eles estão misturando até no azeite virgem, extra virgem. O azeite extra virgem não tem que ter soja, e já estão colocando soja. Aí tem um triângulo lá com T. Tá entendendo? Transgênico. E os médicos da época falaram que é perigosíssimo o transgênico.
entendeu? Pessoas que sabem trabalhar com agricultura começaram a fazer enxertos também, alterando o vegetal, mas pedindo ajuda do poder das trevas, que está ao redor do globo. Pronto, o poder das trevas vai, obedece, que é para o bem da população, né? Altera, faça que esse vegetal apareça, que dê para eles comerem. Aí ele faz, só que o poder está desorientado, ele não faz com perfeição. Aí o vegetal ficou extremamente ácido, é extremamente ácido, causa câncer. Mataram médicos? Mataram, que descobriram, mataram médicos. Infelizmente Deus não pôde ajudar porque eles não obedeceram a Cristo. Jesus Cristo falou com esses médicos, mas eles não quiseram obedecer. Não. O negócio é a razão, É eu, o ser humano aqui. Eu não atendo vozes assim. Isso aí deve ser alguma coisa de um tumor dentro da minha cabeça. Deve ser isso, algum tumor dentro da minha cabeça que está falando que eu tenho um delírio. Tá bom. Morreu o médico. E mataram ele. Quando foi lá no banco, mandaram bala nele. Porque ele descobriu que a soja causava câncer. Da maneira dele. Tá entendendo? Mas apareceram outros que se esconderam. Entendeu? E estão falando na internet, sim, que causa câncer a soja. Tá entendendo? E os bruxos responsáveis ainda estão vivos. Tá entendendo? Gente, o negócio é feio. Então, abafa tudo. Se aparecer alguém falando sobre a soja, diz que é uma mentira. É uma mentira. Entendeu? A verdade tem que ser abafada. Tá entendendo? Mas eles não conseguem segurar a internet. Entendeu? Então tá. Então, depois de atacarem a alimentação, né? Foram para onde? Depois do conhecimento, alimentação, né? Não deixando muitas pessoas acessarem e ter acesso ao conhecimento de forma justa, né? Começaram a boicotar, né? Todo tipo de entretenimento, alegria para a população, entendeu? Então começaram a alterar histórias criadas, tá entendendo? Você se lembra daquele desenho Caverna do Dragão? Ele tem início e tem um fim, tá entendendo? E aquele filme de Caverna, aquele desenho, ele não a explicação é que aquelas crianças elas estão num sonho, tá entendendo? Elas estão num sonho. Então tá. Então uma delas, desse sonho, é aquele arqueiro. É ele que está tendo o sonho, entendeu? Tudo bem. Aí a maçonaria e os bruxos para atormentar as crianças, porque as crianças gostam de ver o final feliz. Esconderam o final. Mas eu vi o final. Poxa, bonito o final. Eu vi o final. Entendeu? Mas esconderam por muito tempo dos brasileiros e do mundo o fim desse desenho, Caverna do Dragão. Quer dizer, não é para mostrar a verdade. Aí eles inventaram outro papo furado de uma mentira na internet. Que eu vi. Tá legal. Eles seguem uma regra. Entendeu? Aí você se lembra do He-Man? Tá, o He-Man, ele é negro. Né? Tudo bem. Devido ao He-Man ser negro, eles encurtaram o cabelo do He-Man para mostrar, para dizer, para ficar igual uma menina. Isso é um corte de mulher. Né? Tiraram as calças dele, entendeu? Então, só que o He-Man, né, ele mostra que ele tomou o castelo de Grayskull. O castelo de Grayskull é do esqueleto, né? E eles colocam como se He-Man gostasse daquele castelo. Tá entendendo? Essa é a mente do bruxo. Para estragar o desenho. Porque tem muito cristão que não gosta que filho veja certas coisas. Mas o He-Man, ele tinha o quê? Atitudes nobres no desenho, não havia sangue, violência extrema não existia e era bom, legal assistir. Tá entendendo? Gostavam de mostrar muita magia que não existia no desenho original.
Entendeu? Não existia magia, negócio de magia, bruxaria, que o He-Man até gosta e tal, tem a feiticeira, né, e tal, que não existia isso no verdadeiro desenho. E eles sabem alterar. Eles ordenam o roteirista que aceite. Tá entendendo? Esta é a besta do Apocalipse. A famosa besta do Apocalipse. Estes são os filhos do anticristo, que fala lá em Apocalipse. Tá bom? Legal, né? Vamos ver outro personagem, certo? Que eles criaram uma mentira. Você se lembra do filme do Super-Homem? Quem criou foi um judeu que criou, certo? O filme do Super-Homem, quem colocou na mente dele foi o Espírito Santo. Criou o personagem, Super-Homem. Tá legal. Aí toda vez que aparece uma ideia no mundo, aparece sempre um maçom para querer fazer parte, entendeu? E às vezes as pessoas são boas de coração, tá, bora lá, bora junto e tal. Não, ele vem e mexe com a mente da pessoa, aquele maçom, para atrapalhar aquela verdade, para controlar aquilo, para não aparecer nada de quê? Nada que vá contra os valores da maçonaria, que é loucura. Se tiver loucura, tá dentro. Se tiver violência, tá dentro, entendeu? Se tiver sangue, tá dentro, entendeu? Eles batem palma, tá entendendo? Se for um filme igual do Predador, rasgando a pessoa, entendeu? Explodindo, abrindo a pessoa, tirando a pele, entendeu? Ou o Alien, que estoura a cabeça de uma pessoa, furando o crânio. Opa, tá bacana isso aí, entendeu? Essa é a maçonaria, que gosta muito de morte e agressão. É uma maldição deles. Eles ficam loucos. Tá entendendo? Tá legal. Então, no filme do Super-Homem, né? Ele vive em Krypton, certo? Os pais dele mandam ele para a Terra, para casa de amigos dele, entendeu? E depois eles vão entrar em contato com ele, certo? Mas o planeta, por quê? Porque o pai fazia parte de uma das autoridades, né, do planeta, certo? Que pegaram um que queria ser dominador deles, que era o do General Zord, uma coisa assim o nome dele, né? E mais 2 com ele. Tá legal. Aí eles pegaram e criaram uma outra história, que o planeta foi explodido, BUM! Entendeu? E que o Super-Homem foi para a Terra. Tá entendendo? Tudo bem. Mas é uma mentira. Não morreram aparece gente morrendo, caindo, aquela coisa. A maçonaria ama imagens assim, que ela destruiu a história verdadeira. Eles gostam de fazer isso, que eles sabem de onde veio aquela história. Eles notam isso. Quem? Os netos de Adão, que um deles ainda está vivo. Eram 2 netos que estavam vivos, entendeu? Mas quem vai mostrar isso são os anjos do Apocalipse, que vão aparecer no mundo, entendeu? Eles vão mostrar para a população mundial quem eram os netos de Adão e o que eles fizeram. Resumindo, bem resumido, isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Legal. Então tá. Então, existem situações em que a maçonaria, ela alterou, certo? Muitas histórias, atrapalhou aquilo que é verdadeiro, aquilo que é original na verdadeira história. Vamos supor, os super-heróis, eles têm um colorido. Tudo bem, essa coisa de criança, adolescente, legal, é uma brincadeira só. Mas eles colocam todo mundo de preto. Todo mundo de preto, porque a maçonaria ama preto, né? Não, é uma outra coisa que existe, entendeu? Tudo aquilo que a maçonaria consegue dominar, ela coloca de preto e branco ou tudo de preto. Entendeu? É assim que Deus marcou eles. Tudo bem. Aí, eles alteram todo tipo de filme, coloca violência extrema, coloca imoralidade, coloca loucura. Você viu o atual Super-Homem? Ele é só violência extrema. O Super-Homem até cospe sangue.
Tá entendendo? É, gente. O super-homem não é como um ser vivo qualquer. Se fosse na história, ele não é um ser vivo qualquer. Mas eles batalham para ele sangrar. Batalham para ele sangrar. Eles querem ver ele sofrer. Por quê? Porque ele tem atitudes nobres, ele tem atitude de honesto, um homem honesto, ele não é racista, entendeu? E na revista e quadrinho, ele diz que ele respeita Jesus Cristo. Poxa, parou. Agora bora colocar ele como gay. Aí colocaram Jesus, tentaram colocar o espírito, o super-homem como gay, que deram até porrada no cara que criou a revista do super-homem sendo gay. Que ele apanhou muito. Ele levou para no bruxo. Tá legal. Nunca mais ele quis saber da brincadeira. Tá legal. Vai-te embora para teu inferno, seu doido. Tá legal. Então tá. Se formos olhar, vamos sair da mídia, no caso das histórias em quadrinho e tal, do desenho, né? Que realmente eu vou falar bem rápido, aquele desenho do Goku, quem fez foi Deus. Colocou na mente de Akira, entendeu? Aí eles alteraram. Se você for ver o Goku no início, é muito bacana o desenho, que o céu está se revelando ali, entendeu? Tá legal. Quando veio, eles colocaram imoralidade, violência extrema, entendeu? Violência extrema, imoralidade, loucura, entendeu? Homossexualidade, brincos. Onde você vê um negro ou desenhos com brincos, onde não era para estar com brinco, aquilo ali é um bruxo agindo, entendeu? Sacaneando com homossexualidade, entendeu? É isso aí. Não adianta. Tá legal. Aí, existem situações fora da mídia, certo? Em que eles abafam, né? E tentam segurar, certo? Com a mentira, né? Situações que o homem não consegue ver, né? Vamos supor, tem situações de preços de produtos, né? Preços de produtos que aparecem no mercado. Às vezes você está pagando 5 vezes o valor daquele produto, certo? E a maçonaria com os bruxos não gosta de ver pessoas comendo um valor justo, entendeu? Tendo acesso a um valor justo. Tá entendendo? Pronto. Pegaram uma vez o açaí, que era uma base de R$10, você já paga 30 e foi a R$30. R$30. Tá entendendo? Aí ele diz assim, mas calma, tem a época da chuva. Não, negativo, meu amigo. Não inventa. Quer dizer que ele vai gastar mais combustível quando tem a época da chuva? Aí tu aumenta no inverno, né? O combustível baixou um pouquinho. Uma besteirinha de nada que era para baixar bastante. Não é esse valor. Nunca mostra para a população de forma explícita. Para a população é público. Quanto é que, por que está chegando a esse valor aqui? Tá entendendo? Porque nós gastamos isso na folha de pagamento de funcionários, gastamos isso de material, gastamos isso, pagamos isso de imposto e chegou nesse ponto aqui. Não, eles são injustos. Superfatura isso aqui, superfatura isso aqui, superfatura isso aqui. Tô nem aí para a população. Assim que é a maçonaria e os bruxos, boicotando o quê? O preço. Tá entendendo? Eu tenho que seguir o dólar. Não é necessário seguir o dólar. Se nós somos brasileiros, fabricamos, extraímos petróleo, para que eu tenho que olhar para o dólar, para o barril do dólar? Não é verdade? Não, mas eu tenho que olhar para o dólar. Quem quer olhar para o dólar, rapaz? Tá entendendo? A mesma coisa a arroba da carne, certo? Essa arroba que eles usam para cálculo, né, do preço do boi. Arroba. Não tem nada a ver. Entendeu? É uma escala muito estranha essa arroba. Por que tu não mostra aquilo, rapaz? Por que tu não olha para o quilo do boi? Tu tá entendendo?
Tá legal. Então tem situações para a população que tem gente que depois que domina aquilo que a população precisa, ele começa a dar uma desnobe. Tá entendendo? Ele dá uma desnobe. Ele não coloca o valor justo, mas por trás dele tem uma ação. Entendeu? Ó, coloca alto isso aí, coloca alto. Não merece, não merece, não merece. Bando de negro ladrão. Mas o indivíduo está com o bolso cheio de dinheiro, que dá para ele viver mais de 2.000 anos. Com 3 bilhões na conta, é que tu ainda vai vender carne lá em cima, cara. Tá entendendo? Tem crianças que precisam se alimentar, rapaz. Tu não pensa nas crianças que não vem falar logo de criança pra mim, cara. Poxa. Entendeu? Às vezes tem um até que finge. Não, rapaz, tu tem razão e tal. Quando ele se afasta, isso aqui não é meu amigo. Esse não é meu amigo. Nunca mais eu quero saber dele. Nunca mais eu quero saber dele. Deus só te usou. Certo? Deixou tu ser quem tu és, certo? Porque ele precisa alimentar a população. Mas chega um ponto que tu já está exagerando que Deus começa a se aborrecer. Deus criou o comércio, entendeu? É uma coisa provisória. Comer boi é uma coisa provisória. Comer peixe, galinha, é uma coisa provisória. Tá entendendo? Se você for olhar para o peixe atual, vamos olhar até para o preço do peixe, o que o indivíduo gasta para criar aquele peixe no rio? Nada. Ele vai gastar só com combustível e com alguém para ajudar ele. Não é verdade? E manutenção com barco. Combustível, manutenção com barco, entendeu? E com a pessoa para ajudar ele. 3 situações. Não é verdade? Ainda tem um alvará, não é verdade? Tem que ter um alvará para poder vender o peixe. Não é verdade? Tudo bem, mas ele não chega a um valor justo. Tem contadores aí que sabem fazer um valor justo, certo? Mas o empresário não quer. Não, eu quero dessa forma. Ele se torna snob. Começa a jogar fora alimento, mas ele não dá para ninguém. Tá entendendo? A mesma coisa aconteceu com o leite. O leite, R$40 o quilo do leite. Tô nem aí pra criança, bebê, tô nem aí. É R$40. Dá o jeito, dá o teu jeito aí. Entendeu? Superfaturado não é um valor justo, gente. Não é um valor justo. Eu sou contador, eu sei o que é isso. Entendeu? Eu sou pós-graduado. Tá entendendo? Eu já vi de tudo na contabilidade. Já vi de tudo. Tá entendendo? Mas a maçonaria, na cara de pau com esses bruxos, batalham para que as pessoas não percebam que são eles os culpados. Que a mentira que existe neste mundo impere. E o medo também. Quando a pessoa descobre, eles mostram um demônio, seja qual for a autoridade da Polícia Federal, do Exército Brasileiro. Olha o demônio aqui, tu vai encarar ele? Entendeu? Ele consegue fazer aparecer o demônio, só que o demônio só aparece por 1 hora, depois some. Entendeu? Mas vai acabar isto. O Arcanjo Miguel já vai aparecer. Entendeu? Até o presente momento ele não se lembra de tudo, entendeu? Do passado dele, mas já vai aparecer, entendeu? É isso aí. E vai acabar essa agonia, e vai aparecer o sobrenatural, que ele não suporta que apareça o sobrenatural. Ele não suporta que apareça um sobrenatural, provando que Jesus Cristo existe, que o Espírito Santo existe, e que o Deus de Israel e os anjos existem. Tá entendendo? Que são os carrascos deles. Tá entendendo? O nosso mundo
né? Vive uma mentira de faz de conta de que tu tá bem, né? Faz de conta que tu tá bem e finge que não falei nada pra ti. Entendeu? Assim que é o bruxo maçom. Quando ele vê um negro, uma pessoa parda, ou uma pessoa que não é racista progredir, ele chega àquela pessoa e diz: tu tá errado. Ele fala: mesmo assim, interessante, é o errado que tá certo, entendeu? Né? É o errado para ele, deles que tá certo. Tá, ele diz: tu estás errado, porque tu não tá seguindo conforme a maçonaria. Tu não pode ter esse tipo de carro, tu não pode trabalhar dessa forma. Tu não é para ser médico, tu é negro, tu é negão, tu não pode ser médico. Desculpa. Quando ele se torna médico, contra a vontade dele, muitas vezes o cara da redação não consegue pegar ele, eles aprontam uma para ele, entendeu? E finge um crime para acabar com a carreira dele. Ele sabe muito bem inventar crime. Eu sei muito bem que inventaram um crime contra Jader Barbalho. Até eu pensava que ele era ladrão, porque eu vi ele algemado, na época eu era adolescente. Eu disse, depois de ouvir ele lá no Congresso, como senador, eu disse: o homem ainda está solto? Como é que pode isso? Aí o Deus de Israel revelou para mim, dizendo: o Jader Barbalho não é ladrão, filho. Tu tá vendo o poder da maçonaria? Fez todo mundo se calar. Ela inventou um crime para prender ele, porque ele é pardo. Ele é pardo. Ele é escuro da tua cor. Ele tem que ir preso. Tá entendendo? É uma mania da maçonaria mandar as pessoas irem presas. Quem é negro. Viu o que Donald Trump fez? Lá a maçonaria é como religião. Tá entendendo? Lá quem manda é a maçonaria. Então inventaram pelo Jader Barbalho, entendeu? Atacaram muito tempo a família Jader Barbalho, certo? E criaram outros Zé Manés que existem, que não sabem nem o que se passa realmente, nunca que ele vai saber, só depois que apareceu os anjos realmente batendo palma para Jader Barbalho, que ele suportou toda aquela humilhação, mas ele tem que ficar calado. Tem que ficar calado. Por quê? Porque existem os bruxos da maçonaria que usam os demônios. Mas Deus foi com ele e deixou ele ser mais rico. Conseguiram matar o homem? Não, tu não vai conseguir. Ele não tem coragem de matar um homem. Tá entendendo? Vocês são muito, muito sutis e muito expert em mentiras na mídia. Aquilo que você pensa não é a realidade. Colocam Putin como o vilão e Putin não é vilão. Entendeu? Ele não é vilão. Ele se preocupa muito com a nação dele, a Rússia, que não deixou entrar homossexualismo lá. É crime o homossexualismo na Rússia. Por isso que os Estados Unidos vai com um cacete pra cima deles, com muita raiva, porque tu não aceita nenhum erro lá. Né? Existe erro na Rússia? Sim, existe erros na Rússia. Mas existe Jesus Cristo por lá, por dentro, escondido. Sim, existe. Tá entendendo? E eles respeitam o Espírito Santo lá também. Não são besta, não. Eu falo isso, gente, porque uma vez já tentaram várias vezes me incriminar. Entendeu? E não conseguiram. Entendeu? Várias vezes me testar para ver se eu era ladrão, e eu não sou ladrão. Basta ver um negro, né? Para testar se é ladrão. Entendeu? Vieram os maçons comigo, falando: rapaz, tu tem que roubar. Então, olha, rapaz, tu me respeita, rapaz. Por que eu tenho que roubar? Entendeu? Eu tinha que participar de uma roubalheira que eles estavam participando. Numa folha de pagamento. Não vou nada. Não vou nada. Aí eu perco toda a moral diante de Deus. Tu tá ficando doido? Aí eu vou roubar e o cara me dá um tiro. Por quê? Porque acabei de pecar. Se eu pecar, ele me mata.
Não sou doido. Por isso é necessário o Espírito Santo para não deixar esses homens chegar perto de você, para tentar te influenciar, desconhecendo a tua pessoa. Outra pessoa que existe no mundo que estão mentindo sobre a pessoa dele, o Lula. O Lula. Eu, no início, olhava o Lula, né? E votei nele, tinha projetos bons, logo no início. Aí, de repente, apareceu uma maracutaia e eu acreditei que o cara era ladrão. Eu acreditei, cara. Eu acreditei que o cara era ladrão. E o Deus de Israel revelou para mim, ele não é ladrão, filho. Tu tá vendo esse chapéu que eles colocam na cabeça dele, o chapéu maçom? Tem um maçom perto dele metendo medo nele. Tá entendendo? Ele não cometeu o erro. Aprontaram uma para ele. Tá entendendo? Deus te livre, cara. Deus te livre. Eles são muito expert em fazer mentiras na mídia. Entendeu? Deus te livre. Bolsonaro não é bom. Eu só vou dizer isso para vocês. Bolsonaro não é bom. Entendeu? Se ele fosse bom, ele era batizado com o Espírito Santo. Só isso. Entendeu? Se ele fosse bom. Mas se esconder atrás da palavra de Deus, ninguém se esconde, né, Bolsonaro? Ninguém se esconde. Só isso que eu tenho para dizer. Tá bom? Só isso que eu tenho para dizer. Não tenho medo, não tenho medo. Não chegou a hora de saber. Só quando o Arcanjo Miguel aparecer. Aí ele vai falar sobre essa pessoa aqui é boa, essa pessoa aqui não é boa. Essa aqui aprontaram para ela, essa aqui não aprontaram para ela. Para não julgar a pessoa de forma errada. Tá entendendo? Então tá. Então a maçonaria ela é tão covarde, que manda pessoas usarem o chapéu maçom para enganar outras pessoas. Olha, ele é maçom, não é não. Ele não é maçom. Eles só mandaram colocar o chapéu para ele, ele tem medo, entendeu? Ele tem medo porque mostraram terror para ele. Usa o chapéu, senão a gente te mata. Entendeu? Mas como é que eu vou saber que aquela pessoa realmente, ela não é, ela está sendo uma refém? Calma que Deus não vai deixar fazerem mal àquela pessoa. Calma. Vocês estão entendendo? Então tá. Então se existem situações no globo, né, que a maçonaria, com a mentira, começa a jogar nação contra nação. Eles conseguem, entendeu? E que depois eles ficam olhando para o nada e não sabem nem por que eles estavam guerreando. Tá entendendo? Então, quando aparecer, eu vou voltar novamente em relação ao Espírito da Verdade, o Arcanjo Miguel. Lá em Daniel 12, fala assim, né? E naqueles dias de angústia enviarei Miguel, entendeu? O meu príncipe, para salvar o meu povo. Quem é? Jesus Cristo enviando o Arcanjo Miguel, entendeu? Então tá. Então o Arcanjo Miguel, ele vai tomar o globo para o Espírito Santo e para Jesus Cristo, entendeu? Com o Espírito da Verdade. E vai emana dele verdade. Ele tem essa virtude, o Arcanjo Miguel. O que o Deus de Israel revelou para mim sobre o Arcanjo Miguel? O Arcanjo Miguel, entre os anjos, né? Entre os anjos, ele não é anjo. Entendeu? Ele não é anjo. Ele se transforma em arcanjo, mas ele não é arcanjo. Entendeu? Ele se transforma em arcanjo, mas ele não é um arcanjo. Tá entendendo? Então tá. Então ele vai emanar virtude dele, poder dele. Ele vai tomar o globo com a mente dele, que é a verdade, né?
o Espírito da Verdade, que Jesus falou, que é o Arcanjo Miguel, e a mentira que as pessoas fazem, vamos supor, na mídia, vamos supor que tem gente que cria, eles chamam de notícia falsa. Eu não gosto de falar fake news, não. Eu falo notícia falsa, português, notícia falsa. Não é verdade? É bom falar assim, eu não gosto de falar fake news. Notícia falsa. Eu não gosto de falar nem pet, não, eu falo animal pequeno, tá bom? Ou animais. Eu não gosto de falar. Estados Unidos é muito estrategista, Estados Unidos. Donald Trump é muito estrategista. Ego, até doido, vocês nem estão percebendo. Tá legal. Então, ele pega ele pega e vai tomar o globo, né? Com a verdade. Aquelas pessoas que têm o costume de fraudar, não vão conseguir fraudar nas empresas. E nem no governo. Qual for o governo, eles não vão conseguir... qual for, vamos supor, o setor público, ele não vai conseguir mais fraudar. Tá entendendo? Quem tentar fazer alguma notícia falsa, não vai conseguir. Na internet não vai conseguir, nem na televisão. Aquele que tentar falar uma mentira de uma pessoa, não vai conseguir. Não vai conseguir. Aquele que tentar digitar, falar, publicar, entendeu? Escrever, desenhar uma mentira, não vai conseguir desenhar. Tá entendendo? Vocês estão vendo só? O Espírito da Verdade, que é o Arcanjo Miguel, vai aparecer, e o Espírito da mentira, que é do Anticristo, não é verdade? Que é da maçonaria, vai desaparecer a mentira. Tá entendendo? Aquele que tenta digitar alguma verdade que venha prejudicar as trevas da maçonaria e os bruxos, começa a dar errado o computador tudinho, começa a dar problema no computador, a pessoa some o texto. Teve um vizinho meu que me chamou, que sumiu o texto dele, que ele estava contando umas verdades que aconteceu com ele, que era a pregação dele na igreja. Sumiu o texto. Vup! Aí eu peguei e enganei a máquina, né, digitando lá, e fiz aparecer de novo o arquivo para ele. Tá aqui o arquivo, tá? Do nada sumiu o arquivo. Entendeu? E mostrou na minha frente lá, realmente. Era o poder das trevas. Ele estava falando verdade, que ia contra a maçonaria. Tá entendendo? Tentaram matar ele. Mas eu orei por ele e deu tudo certo para ele. Ele foi curado. Legal. Gostei. Tá legal. Então existe isso em nosso mundo. Entendeu? Então quando o Arcanjo Miguel aparecer, né, o Espírito da Verdade vai aparecer, e pessoas que vão tentar começar a assaltar pessoas não vão conseguir. Tá entendendo? Aquele que tentar assaltar uma pessoa não vai conseguir. Aquele que tentar pegar uma faca para matar alguém não vai conseguir. Aquele que tentar pegar uma arma para matar alguém de forma injusta não vai conseguir. Tá entendendo? É isso aí. Então, o Arcanjo Miguel vai aparecer com a sua virtude, tomando o globo e mostrando a lâmina do tempo, que só fala a verdade. Claro que é a lâmina do tempo. E vai mostrar muitas coisas que estavam em oculto de forma bem resumida. Mas a intenção maior mesmo é que convencer os humanos a se batizarem com o Espírito Santo. Tá entendendo? Por que é necessário? Porque você tem que primeiro se converter, confirmar a conversão a Cristo. Se você é cristão, falta só essa etapa. É no jejum e oração. 5 minutos de oração dentro do quarto, entendeu? Da meia-noite às 9 horas da manhã, 3 dias só. No terceiro dia, pede para Jesus Cristo de batizar com o Espírito Santo dentro do quarto. Pronto, acabou. Entendeu?
Legal. Então, tá. Quem faz isso, participa, mostra para Deus que eu quero que tu me governe. Tá entendendo? Eu quero que você me governe. Eu vou ser obediente a ti. Ele não vai ser blasfemador. Ele não vai ser arrogante com Deus. Entendeu? Ele não vai ser falso. Ele não vai conseguir ser falso. Ele não vai ser agressivo. Ele não vai ser arrogante com Deus e com os anjos e com qualquer pessoa. Ele para com isso. Tá entendendo? Isto é uma confirmação de um poder, de uma virtude que Deus criou, que o Espírito Santo usa, o Deus Espírito Santo, para mostrar o governo dele. Entendeu? Mas primeiro te converte a Jesus Cristo. Ele é a porta. Para depois o Espírito Santo. Não vai logo te batizar nas águas. Não, não, não. Primeiro o batismo com o Espírito Santo. Depois tu te batiza nas águas. Tá bom? Se não, o bruxo consegue te atrapalhar. Se ele souber que tu está buscando o Espírito Santo. Se não, o demônio vem, te motiva e tu volta a cometer pecado. Tá entendendo? E ele te mata. Tá entendendo? Tu não para de ser agressivo. Entendeu? Ele te mata. Aí ele age mais rápido que tu e tu foste desobediente, tu não quiseste ouvir o batismo. Deixa eu ficar sentado aqui na cadeira. Entendeu? Olhando o pastor. Aí ele está ali sentado, não quis se batizar com o Espírito Santo. Aí ele começa a olhar assim, aí sobe um pastor negro para pregar o Evangelho, batizado com o Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Ele começa a dar um treco nele lá, dizendo que esse cara já foi ladrão. Esse negro tem uma cara de ladrão. Esse negro tem cara de ladrão, cara. Tem cara de ladrão. Eu não tô gostando, ele tá olhando pra minha filha, ele tá gostando dela. Eu não tô gostando, cara. Ele tem cara de ladrão. Eu não tô gostando, ele é negro. Tá entendendo? Aí que tá o pecado do cristão. Ele pensa que ele não é pecador. Depois que ele sai de lá, aí o irmão, olha irmão, cuidado, porque ali tem ladrões ali naquela esquina. Não te preocupe, irmão, eu sou de Jesus Cristo, irmão. Tem homem que fala assim, eu sou de Jesus, Jesus está comigo, irmão, mas ele não é batizado com o Espírito Santo. Tá. Aí ele passa lá, que eu já vi irmão assim reclamar lá na igreja, sentado no altar. Irmãos, me pegaram, me deram uma surra lá no canto, irmãos. Poxa, mas Jesus me salvou. Jesus me salvou, porque eu fui lá no canto, me roubaram, me deram uma surra, levaram meu dinheiro, mas Jesus me salvou, tá bom, gente? Jesus me salvou. Então muita gente está se convertendo e pastores estão errando em levar a pessoa para o batismo com o Espírito Santo logo. Não, esse pastor acabou. Entendeu? É difícil encontrar esse pastor que leva a pessoa, dá conselho para a pessoa buscar o Espírito Santo. É muito difícil agora. Entendeu? Ele só chega com a pessoa, abraça, e tal, o irmão te converteu a Jesus, dá ali teu nome ali e tal, a pessoa dá o nome, pronto, acabou. Não busca o Espírito Santo. Tá entendendo? Ou misturo agora. Como eu vi um rapaz que foi se batizar nas águas, ele se batizou nas águas. Quando ele saiu, ele pregou na igreja, entendeu? Saiu do batismo, nas águas. Se ele faz isso no Espírito Santo, ele morre. Então, ele foi pregar na igreja e foi para casa. Quando ele chegou na casa dele, ele deu 7 facadas na mãe dele. Ele matou a mãe dele. Foi uma discussão que teve com ela, ele matou ela a facada. Ele se batizou nas águas recentemente. É um deboche, né? É para debochar. Bruxos gostam de debochar. Não é verdade? Tá bom.
Muitos dentro da igreja, certo? Estão seguindo da sua forma. O pastor dentro da igreja, ele não pode pegar e te obrigar, entendeu? A te obrigar a não ler nenhum versículo. Ele não pode. Tá errado isso. Todos têm que ter acesso à palavra de Deus. Tá entendendo? Tudo bem. Ela tem que ter acesso. Eu até aconselho a você que for ler a Bíblia, ore para que o Espírito Santo venha te o quê? Te ajudar. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Fale assim e vá ler a Bíblia, procurando aquilo que tu queres, e tu vai ver que Deus vai falar contigo. Existe isso, existe. Tá bom? Ou senão aparece um anjo para bater papo contigo, vendo a tua fé. Tu é amigo, tu é amigo. Tu tá ouvindo, tu tá sendo obediente. Quando você é obediente em oculto, o anjo aparece. Tá entendendo? Ah, mas por que tem que ser em oculto? Porque se aparecer, se um bruxo souber que aquela pessoa falou com um anjo, ele vai fazer de tudo para atormentar ela, entendeu? Seja ela batizada com o Espírito Santo ou não. E isso ele enche o saco, porque eles são suicidas. Tô nem aí. Tá entendendo? Parece um robô. Pum! É uma maldição. Tá entendendo? É uma maldição. Só um momento, tá? Bom, depois que o Arcanjo Miguel aparecer, ele vai tomar o globo e tal, né? E junto com os anjos vão aparecer para curar pessoas, vai nascer braço, vai nascer pernas, vai nascer dente nas pessoas, vai ter gente que vai ficar jovem, entendeu? Mas só quem é batizado com o Espírito Santo vai ficar jovem, entendeu? Vai ficar jovem. Isso está lá em Tito, entendeu? E também nas cartas de Paulo. Nova criatura é. Na verdade, aquele que aceita Jesus Cristo, nova criatura é. Na verdade, é isso aí. Tá legal. Ah, não tem nada a ver? Tem a ver sim. Deixa de ser besta que tu que não quer saber. Deixa de ser besta, tá bom? Não vai dar uma desnobre com a palavra de Deus, que é Deus me revelando. Agora, se tu quer bater de frente com Deus de Israel, o problema é teu. Tu com ele lá. Tô nem aí. Eu só tô falando o que ele me revelou. Tu tá entendendo? Não tô fazendo blé pra me mostrar aqui num vídeo, não. Tá bom? Tá legal. Não sou doido? Não sou mentiroso, eu tô falando do Espírito da Verdade aqui. Eu vou falar mentira? Só se eu for um doido. Tá legal. Bom, gente, é o seguinte. Eu sou um evangélico, né? A minha perna é bonita, né, gente? Eu vou tirar aqui minha perna. Perdão, tá, gente? Perdão. Canela fina. Tá legal. Eu sou um evangélico desde os 9 anos de idade. 9 anos que eu fui começar a entender a vida. Entendeu? Tá. Eu tinha uma pessoa como espelho, né? Que seria o Super-Homem. Eu gostava de ver os filmes, via que ele era muito honesto, com atitudes nobres, não é verdade? Tá legal. Depois eu comecei a ler a Palavra de Deus, a partir dos 9 anos, comecei a ler a Bíblia e entender a pessoa de Cristo. E comecei a me espelhar em Jesus Cristo. Tá entendendo? Eu não aguentava ver ninguém falar mal de Jesus Cristo. Certo? E o tempo foi passando. Aconteceram situações surreais na minha vida, certo? Teve uma situação que eu estava lá no quintal, mas eu estava antes dos 9 anos. Eu estava com 5 anos de idade. E apareceram 4 pessoas, maior que o banheiro de casa, que era lá atrás de casa, o banheiro, e eles eram maior que o banheiro. As mulheres e os homens, muito belos, eles brilhavam, eram muito grandes e muito cordiais, muito gente boa.
e tinham 5 naves, 5 veículos fazendo muito barulho rodando ao redor da casa e no céu. Uma coisa muito linda, linda, linda. Certo? Então, elas me levaram, né, em uma das naves. Eu disse, eu quero entrar nessa nave, deixa eu ir lá e tal, bora lá, bora lá. E peguei, eles me levaram voando até lá. Quando eu entrei na nave, né, fiquei lá assim, quando eu olhei, a nave estava saindo de dentro do... Não, aí entramos em outra nave. Tudo bem. Quando eu olhei para o mundo estava ficando longe. Eu disse que eu comecei a querer chorar. Eu disse, te acalma, eu falei com a tua mãe, nós vamos te devolver, não somos doidos de ficar contigo. Aí, tá bom, eu já falei com a tua mãe. Tá legal, então eu vou com vocês. Eu vou passear com vocês. É só um passeio, tá legal. E eles me mostraram, né, em uma parede, tudo aquilo que ia acontecer com os humanos em anos que estavam por vir, entendeu? Então mostraram muitas coisas que no futuro Deus ia me usar para transmitir para a verdadeira igreja de Cristo, entendeu? Aí eu disse, eu conheço Jesus. Na época eu estava com 5 anos. Eu conheço Jesus, ele é bom, isso, ele é bom. Mas olha para cá, eu sei que tu vais te lembrar de tudo isso, tá bom? Tu vai te lembrar, tá legal. Passou-se o tempo, eles me devolveram, foram embora, eu mostrei umas bananas para eles, assim, eles mostravam banana para mim, assim. Eles iam embora mostrando banana para mim, e eu mandando banana para eles, vão embora, bando de gente chata. Tá legal. Passou o seu tempo, eu falei só pra mamãe e tal, a mamãe acreditou, tudo bem. Foi passando o tempo, aí uma vez eu abri a janela e vi duas pessoas sentadas lá diante, né? E começaram a conversar comigo, entendeu? Eles não estavam sentados em tronos, eles estavam sentados como se fosse igual aquelas pessoas em posição de yoga, assim mesmo, estavam sentados. Mas um era Jesus Cristo, que ele se identificou, e o outro era o Espírito Santo. Entendeu? Primeiro falou Jesus Cristo, depois falou o Espírito Santo. Eu abri a janela, eu não vi a casa do lado. Era de madrugada e apareceu essa imagem. Né? E apareceram os anjos voando para um lado, voando para o outro, por trás deles, e eles conversando comigo. Até que a mamãe pegou, me chamou, disse, Davi, tu tá acordado agora de madrugada, o que tu tá fazendo na janela, menino? Aí eu fechei rápido a janela aqui, eu já tô indo embora, aí eu peguei, fechei a janela, desliguei a luz e saí correndo pro quarto lá pra mamãe não me esculhambar. Tá legal. E passou-se o tempo. Apareceu muitas situações incríveis na minha vida, né? Até que uma vez eu estava sentado, deitado na cama, a minha ex-esposa ainda morava comigo lá na minha casa, né? Aí eu comecei a flutuar na cama. Eu acordei e caí. Eu estou flutuando. Aí eu imaginei, já vai começar o arrebatamento da igreja? Eu pensei assim, né? Que estava acontecendo situações incríveis, que eu estava descobrindo várias situações na Bíblia, né? Que Deus foi me revelando, né? Tá legal. Foi passando-se o tempo, né? Até que uma vez, depois que a minha mãe foi para o céu, então eu era professor da escola dominical e coordenador da escola dominical, né, da Assembleia de Deus, na época. Aí tá legal. Eu peguei e fui, né? Isso aconteceu em 2018 para 2019. Tudo bem. Não, aliás, em janeiro de 2019. Quando eu cheguei, entrei no banheiro, quando acabou a aula e tal, aí eu organizei tudo e falei pro pastor lá, pastor, tô de saída, tá? Não, tá, tudo bem, vai lá, Davi, vai lá. Tá, deixa eu ir lá que ainda vou comprar a boia ainda tá bom, lá pra casa, pra família, tá legal. Aí, tudo bem. Quando eu cheguei em casa, a minha ex-esposa não tava lá, e nem meu filho. Aí eu entrei no banheiro, né? Aí tá legal. Quando eu entrei no banheiro, eu ouvi uma voz dizendo, Davi, tu sabe quem tá falando? Aí eu ouvi assim, aí eu me lembrei de Samuel, né?
Aí eu falei, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aí disse, tu sabe quem está falando? Aí eu falei, é o Senhor Jesus Cristo. Aí disse, não é, é o Pai dele, o Deus de Israel. Aí tá legal, eu disse, vai lá pro quarto que eu quero falar umas coisas para ti. Então eu fui lá pro quarto, ele revelou muita coisa, minha vida mudou muito, muito, muito daqui por diante. Ele revelou muitas coisas para mim, certo? E fez aparecer na minha mente, né, uma memória que estava abafada, estava escondida. E realmente aconteceu mesmo, gente. Eu não me lembrava disso. E eu falei até para a mamãe, em relação a essa memória, a isso que aconteceu. Eu falei, a minha mãe, ela é testemunha. Eu estava com 14 anos, eu fui na casa de um amigo meu, aqui no Guamá. Quando eu dobrei a esquina, eu fui parar em um local que era muito frio. Eu dizia que tá frio aqui, tá frio, tá legal. O clima era diferente e as casas eram diferentes, tá legal. Tinha uma moça lá adiante, então Deus foi falando comigo, fala com essa moça e diz que para ela ir embora daqui, porque a vizinhança dela está comendo carne humana. Todos os vizinhos dela matam pessoas para comer carne humana. Elas vão querer que ela coma carne humana. Se ela não quiser, eles vão matar ela e vão comer a carne dela. Aí eu falei para ela, né? Quando ela me viu assim, ela falou, I love you. Tô brincando. Ela falou, I love you. Que I love you lá? I love you, é? Tá legal. Aí eu falei pra ela, olha, vá-se embora daqui, porque os seus vizinhos estão comendo. Eu pedi um pouco d'água pra ela. Ela me deu água, eu tomei a água e disse, vá-se embora daqui que teus vizinhos estão comendo carne humana e vão futuramente querer que tu coma carne humana e vão querer te matar se tu não quiser. Aí ela pegou e disse, não, mas eu disse, olha, Jesus Cristo mandou te falar. Não, o Deus de Israel. Aí ela pegou e falou, mas o meu amigo, não, eu sou serva do Deus Lapatatá. Lapatatá? Tu é a serva do Deus Lapatatá? Tá bom, então vamos embora, tá bom? Tá legal. Eu fui me afastei dela. Só que o Deus de Israel enganou futuramente os bruxos, porque eles iam ter acesso à minha mente. Eles iam ver, entendeu? Que eu fui bater lá na Índia, na Grande Babilônia, e salvei uma moça. Avisei a moça e Deus tomou a boca dela e falou que ela era serva do Deus Lapatatá, entendeu? Então quer dizer que ela era louca. Mas também Deus, ela entendeu e foi embora com o pai e a mãe dela. Sumiram de lá, entendeu? Tá legal. Então tá. Então eu fiquei assim, observando, né, o local, andando, e quando eu dobrei a esquina, Deus fez eu passar no portal e varei lá na Barão, né, aqui no Guamá. Pronto. Eu tô no Guamá de novo. Tá, depois eu vou na casa do fulano, deixa eu ir embora pra casa, que negócio estranho. Tá legal. Isso não aconteceu só uma vez comigo. Passou-se o tempo e tal. Eu fui atrás de um emprego. Tinha um advogado que era muito antipático. Ele queria dar uma de malandro comigo, porque ele queria que eu fizesse uma auditoria, certo? E queria me pagar pouco pela auditoria, entendeu? Mas ele tinha que pagar o valor justo. Eu ia fazer auditoria para ele e comecei a fazer auditoria. Só que ele queria me pagar pouco. Entendeu? Queria barganhar. Não havia necessidade disso. Tá legal. Aí, quando eu estava indo no segundo dia para lá, o Deus de Israel, eu até reclamei com ele, mas ele me tirou de uma rua, lá na doca, e fez eu aparecer lá mais umas 3 quadras em diante. Égua, eu não estou mais na rua, o que tu está fazendo? Ele disse, não quero que tu vá lá. Ele quer te barganhar. Ele quer te pagar pouco. Mas eu tenho que ter dinheiro, rapaz. Tu é doido. Eu falei, chamei ele de doido. Tu é doido, cara. Tu me transportou para outra rua, seu louco. Eu tenho que voltar para lá. Deixa primeiro eu terminar o serviço e apagar lá o negócio, que eu não quero que ele ganhe dinheiro em cima de mim. Realmente, eu voltei lá. Ele não ia pagar o valor justo, ele disse que não ia pagar, então eu apaguei tudinho do computador que ele me deu lá no escritório lá. Apaguei tudinho meu serviço.
é meu serviço. Apaguei. Pronto. Agora fica aí para tu fazer sozinho a tua auditoria. Tá legal. Eu peguei e fui sair. Agora sim me transporta para outro lugar. Ele não, agora não. Então agora vai a pé para tua casa. E a gente ia conversando. Ele ia batendo papo, conversando comigo. O Deus de Israel. Tá legal? Então, uma coisa, rapaz, mas deixa eu primeiro apagar o meu serviço, seu doido. Tá legal. Então, aconteceram coisas sobrenaturais na minha vida, certo? E que ele revelou como é que age os bruxos da maçonaria. Aqueles que querem só o teu mal, nunca o teu bem. Entendeu? Então, há necessidade de nós termos essa intimidade com Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, gente. Tá entendendo? Então, ele deixa invisível o teu cérebro para que os bruxos não tenham acesso, entendeu? À tua memória. Aí você consegue sair, entendeu? De perto deles. E começa tudo a dar certo na tua vida. E tem como ele te proteger. Tá entendendo? Assim como o Deus de Israel falou comigo, você viu como eu falei, assim ele fala com o judeu. Só que o judeu já não pode mais falar para o outro, porque a maçonaria está lá manipulando a mente dos judeus. Deus te livre, Deus te livre. Eles dizem que não é o Deus de Israel. Deve ser demônio. Que nada, rapaz. É o Deus de nossos pais. Tá entendendo? Como é que tu quer que o Deus de Israel converse conosco? Entendeu? Assim Deus tem falado com muitos brasileiros e eles ficam calado, fingindo que nada está acontecendo. Mas são batizados com o Espírito Santo. Mas eles ficam calados. É celebridades, autoridades, militares, muitos policiais são protegidos pelo Deus de Israel através do Espírito Santo e por Jesus Cristo. Tá entendendo? Ricos e pobres. Tá entendendo? Gente. Tem gente que finge ser doido, mas não é doido. Tá entendendo? Isso mostra que a psicologia não é exata. Tá entendendo? Eles erram, sim. É um conhecimento criado pela maçonaria. Freud, ele era maçom. Cuidado. Cuidado com a hipnose. Cuidado. Entendeu? E é isso. Eu agradeço a todos por ver esse vídeo. Me perdoe se eu falei alguma coisa que venha ofender você, tá bom? Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que o mundo está indo para melhor e não para pior. Tá entendendo? Vai aparecer situações brutas? Vai. Deus tem que pegar vocês, né? E tem que sacudir vocês. Tu é minha criação, tu tem que aceitar meu governo. Tu é a minha criação. Entendeu? Existem os outros seres vivos que ele criou, que estão em oculto no universo, certo? Que estão observando vocês assim. Tá entendendo? E pergunta, Senhor, por que eles têm medo? Por que eles têm medo? Por que eles têm medo do Senhor? Né? E não é assim. Se ele te criou para isso, para ser governado por ele, ele nunca vai pedir para te jogar de cima da igreja em cima da calçada de frente. Nunca. Entendeu? Ele nunca vai te pedir para te fazer aquilo que tu não gosta. Tá entendendo? Então o mundo vai mudar muito. Certo? Vai mudar muito. Quando ele reunir todos lá no deserto do Saara, que ele vai criar um campo muito bonito e colocar todas as nações ali, nação asiática, nação da África, a nação africana, nação europeia, a nação da América do Sul e da América do Norte, certo? E vão ver Jesus Cristo gigante e o Espírito Santo gigante, mais o Filho de Jesus Cristo, o Serafim Michel,
conversando com a população, e muita gente chorando porque foi pego, tô ali forçado, tô forçado. Tá entendendo? Mas depois tu vai gostar, que Deus vai mostrar para ti, e tu vai ver que tu tava, entendeu? Ficaram muito longe do Criador. Os outros dos 3 planetas lá não tem trabalho, entendeu? Vive do bom e do melhor. Tá entendendo? Nunca existiu guerra, nunca existiu agressão entre os outros, nunca existiu humilhação. Tá faltando a gente aqui, que somos os últimos. Foi o último planeta a ser feito que ia dar problema. Deus sabia que ia dar problema. Entendeu? Mas não pôde mexer nada, porque vai servir de exemplo, porque ainda vai aparecer mais 500 globos. Tá entendendo? 500 não, 496 globos. Com pessoas. Entendeu? Com pessoas. Mas não é macho e fêmea. São únicos igual os anjos. Entendeu? Vão aparecer crianças que são adotadas pelo outro ser. Ele deixa ele cuidar para ser o pai. Mas as crianças vão observar o quê? A gente aqui na Terra. Nós vamos servir de exemplo. A nossa sociedade é bruta. Se tu não tiver dinheiro, tu não come. Se tu não tiver dinheiro, tu não compra nem teu caixão. Se tu não tiver dinheiro, vai ficar ruim até tu chegar no hospital para nascer. Tá entendendo? Se tu não tiver dinheiro, é uma situação muito ruim, gente. Porque você não tem condições nem de procurar um emprego. Apesar que o emprego agora é monopolizado. E os homens ainda não perceberam isso. E os anjos vão mostrar que o emprego foi monopolizado. Só quem é maçom consegue muito rápido e com um salário bem bacana. Entendeu? E faz assim para todo mundo que é pobre. Tá entendendo? Então tá. Então o homem, a sociedade humana, ela vai voltar o quê? Tá indo para uma situação melhor. Tá entendendo? Se você for ver na internet, o mundo vai acabar. Por quê? Aí faz assim, pum, 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 vai acabar. Porque assim, brum, 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 o mundo vai acabar. Parece um planeta explodindo, brum, rachando no meio. E brum, fogo, 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 diabo, ha, 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 ha. E vai acabar o mundo e acabou. Você sabe falar assim de Apocalipse. Não é verdade? Mas não fala assim. Se batize com o Espírito Santo. Entendeu? Para se preparar para a grande tribulação. Não é verdade? Que vai aparecer grande tribulação. Vai aparecer coisas brutas. Entendeu? Mas que o Espírito Santo vai o quê? Confortar o impacto. Tá entendendo? O dinheiro, ele é provisório. Tu pensa que dinheiro é para sempre? Não, é provisório. Comer animal é provisório. Infelizmente, Deus é uma outra história que existe, que eu falo na minha playlist. Mas é outra história, mas é provisório. Não era para comer animal. Não era para comer animal. Tá entendendo? Deus criou mais de 2 milhões de tipos de comida e bebida. Mas não é comida o quê? Não é animal. Mas eles comem à vontade. Entendeu? Desculpa, tá? E é isso aí. Então o mundo vai... tá indo para melhor e não para pior. Deus não vai deixar cair uma bomba atômica. Ele agiu anteontem. Não deixei cair nenhuma bomba atômica. Ainda deixei o Irã humilhar eles. Porque eu não quero que Israel seja o quê? Seja destruída. E também tem crianças e adolescentes lá. Ainda não chegou a hora deles serem arrebatados. Ainda não chegou a hora. Tá bom assim, irmãos? Desde já eu agradeço a todos. Fiquem com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o Deus de Israel. Tá bom? Boa noite.